Boa noite, queridos amigos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Vamos aguardar mais um pouquinho, todos entrarem. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Estão me escutando? Estão me vendo bem? Roberto, Flávia, Anne Villanova, Vilma. Sejam todos muito bem-vindos. Estão todos me escutando bem? Jaci, Vilma, muito boa noite. A imagem está ótima, está jóia, muito obrigada. Silvana, meu amor. Beijo a todos, Sueli. Hoje é uma noite muito especial. Hoje o dia, doutor Irineu, boa noite. Hoje é o dia do idoso. Eu trago para vocês uma pequena homenagem. É de Chico Xavier. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Rose está chegando. Vamos aguardar que aí eu digo esse pequeno poema, mas belíssimo. Oi, minha querida amiga. Boa noite. Boa Seja noite. muito bem-vinda. Obrigada, minha querida. Boa noite a todos. Boa noite. Para iniciar, Rose, hoje, como é o Dia do Idoso, aí eu trouxe um pequeno poema, mas de grande profundidade. Ele é de Chico Xavier. Ai, coisa Ele diz boa. assim: olha só, não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Nossos idosos, vamos cuidar com muito amor, muito carinho, com paciência. E um dia chegaremos lá, né? Em nome de Com Jesus. certeza, é. Então, eu Ai, sou Elizabeth Calado, Rose Cabral, nossa palestrante de hoje, e é com muita alegria que estamos aqui para começarmos nossa palestra, esses ensinamentos tão edificantes. Então, amiga, antes de passar a palavra, vamos fazer nossa oração inicial. Então, fechemos nossos olhos e vamos nos conectar com nosso Senhor Jesus, nossa equipe do NEAM, nosso mentor Aristides Monteiro, e pedir, Senhor, que entremos em Tua sinfonia, iluminando nossos pensamentos, nossas palavras, nossos passos, e consigamos, Jesus, uma palavra de Rose Cabral, nossa irmã querida, que intua-nos no caminho do bem, do amor, dos teus ensinamentos, Jesus. E assim pedimos a permissão de iniciarmos nossos trabalhos de hoje. Assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, passo a você a palavra. oh, meu Deus, assim seja. Olá, gente, boa noite a todos, meus amigos e minhas amigas, nossos amigos, né, Beth? Do NEAM Isso, e fora do NEAM também, que eu tô vendo que tem muita gente da grande mãe, né, da doutrina espírita. é, De várias casas entrando para participar com a gente. Que bom, fico feliz. Hoje também, além de ser o Dia do Idoso, é 1º sim. de outubro, né? Outubro é outubro rosa. E esse outubro rosa Hum, é todo de prevenção. Hoje, 1º de outubro, é justamente o mês todo de outubro rosa. Esse outubro rosa, gente, vem sendo comemorado desde a década de 90. É um aviso, é uma lembrança, é um alerta a nós mulheres para nos cuidarmos, para nos observarmos,
né, sobre o câncer de mama. Então, hoje pela manhã, eu passei a manhã toda no Hospital do Câncer. Veja, nada é por acaso, né? Eu tô com uma vozinha que ela está com câncer de mama e nós fomos hoje lá falar com um oncologista. E tantos depoimentos de tantas mulheres, de Rosa dando depoimento, tantas mulheres que passaram por esses problemas e estão saudáveis. Então, é um mês de a gente refletir, repensar, se cuidar, e é um mês de vitória, né? Ficar triste não, porque a doença é um resgate, a doença é um defeito do corpo físico, né? Nós somos uma máquina, né? E de vez em quando a gente precisa de. A máquina quebra, a máquina dá alguns defeitos, então é um momento de a gente procurar, nos observarmos e procurar ajuda. Então, bom Outubro Rosa para todas nós mulheres. Em homenagem a isso, eu estou no quarto rosa e com a blusa rosa. Gente, há uns anos atrás, conversando com Moreira, com certeza quem é do NEAN lembra, conhece nosso amigo Moreira. Há uns anos atrás, ele me chamou e disse: Rose, vamos conversar sobre um tema que é meio assim chato, mas é necessário. Aí eu disse: que tema é esse, João? Eles vão falar sobre a morte. Aí a gente começou o ano falando sobre a morte. Eu disse: tá certo, vamos. Eu nunca tinha estudado profundamente sobre esse tema, vamos lá conversar sobre a morte. Quando foi em fevereiro, ele disse: Rose, vamos, eu estou com vontade de repetir aquele assunto. Eu disse: qual? Ele disse: a morte. Eu disse: vamos repetir, né? Quando foi em março, ele: Rose, eu estou com vontade. Eu disse: do quê? Falar daquele tema. Eu disse: a morte de novo. Aí eu disse: meu Deus, é uma preparação para a minha morte, será? Eu uma volta para casa. Ele disse: não, mas eu estou vendo ainda dificuldade nas conversas aqui com algumas pessoas aqui dentro da casa. A gente ainda sente um certo pavor, um certo temor, mesmo a pessoa tendo conhecimento. Eu disse: eu já notei isso mesmo. Ele fez: então vamos falar. E aí a gente falou nesse ano, no quarto mês, no quinto mês, no sexto mês, no sétimo mês. Eu só parei em dezembro. Em dezembro eu disse: não, João, agora vamos falar sobre viver. Aí ele: tá certo, fale. Mas foi muito interessante, gente, conversar todos esses meses, porque trabalhou em mim, né, essa volta para casa, que a gente não tem essa informação. A gente que veio, a grande maioria de nós, a gente que veio de outras religiões e que não foi os dogmas de outras religiões, com todo o respeito, não foi nos passado que seria uma volta para casa. E uma vez eu conversando, logo nas primeiras palestras, eu conversando com um colega lá no Selec, na Várzea, e eu dizia: Fernando, como é que eu vou começar a falar sobre um assunto desse sem causar temor, sem ser aquela coisa temerosa? Até porque a informação que a gente tem é que a morte é isso aqui, ó. Essa caveira, nada bonitinha, que não adianta você se esconder, não. Você pode estar careca, pode estar cabeludo, pode estar magro, pode estar gordo. Ela vinha, lhe pegava e vinha mais com a foice. Então, você cresceu, né? Ou cresceu com essa imagem que, meu Deus, que se você fosse bom, veja que informação, a grande maioria de nós crescemos, que se a gente fosse bom, a gente ia para o céu. E se a gente não fosse bom, a gente ia queimar no fogo do inferno. E essa moça é que ia nos levar. É verdade. A grande maioria de nós crescemos com essa informação. E aí, que pânico, né? Não é à toa que nós temos pânico, horror a essa informação, porque é esse que nos passaram. Então, eu conversando com ele, eu disse: Fernando, como é que eu vou tirar essa informação, essa imagem? Aí ele disse: Rose, comece dizendo que a morte é uma viagem de navio. Eu disse: uma viagem de navio? Ele disse: imagine que os seus parentes têm que fazer uma viagem de navio, porque eles vão fazer, alguns vão fazer um tratamento fora daqui do país, outros vão estudar
outros arrumaram um emprego fora daqui do país e o único transporte é o navio. Então, você vai levar triste, meio saudoso, porque aquele parente tá indo viajar, e você acompanha ele e chega no navio, ele entra, você fica meio saudoso, mas ao mesmo tempo você sabe da necessidade que ele tem de fazer essa viagem. Ou um porque vai estudar, outro porque vai se tratar, outro porque vai trabalhar, né? Então você tem aquela saudade, mas você não entra em desespero, porque você sabe que no fundo essa viagem é necessária e vai ser bom para ele. Aí você começa a ver o navio se afastar, se afastando, se afastando, se afastando do porto, se afastando, se afastando, se afastando, até no outro lado do horizonte, onde você não vê mais o navio. Aí do outro lado do horizonte tem outro porto. E o pessoal tudo vibrando, porque o navio está chegando. Aquele parente que chegou para voltar a estudar, aquele parente, aquela pessoa amiga que voltou para trabalhar, aquele irmão que voltou para se tratar. As pessoas estão no porto, torcendo, vibrando, feliz porque ele está chegando. Aí ele olhou para mim e fez: isso é a morte. Eu disse: é. Realmente, se a gente tivesse essa informação, se nos fosse dada essa informação, com certeza teríamos menos temor, É né? mesmo. E aí eu fui investigar justamente sobre essa questão do temor. E no livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, do livro Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo, ele diz assim: que ele nos ensina que o temor da morte resulta de vários fatores que são próprios da natureza humana e da existência corporal. Ele enfatiza principalmente 4 fatores que propiciam que aconteça, que nós tenhamos esse medo. Vamos ver se a gente concorda com ele? Vamos dar uma Sim. olhadinha. O primeiro fator que ele diz que faz a gente ter esse temor da morte seria o instinto de conservação. Isso é inato, né? O nosso instinto de conservação. Então, tudo que nos põe em risco nos dá medo, né? A gente não quer morrer. Então, a gente foge de qualquer situação que vá nos colocar em risco. Então, esse medo nos causa um certo temor, né? Isso se a gente está conservando, tem um instinto de conservação da nossa vida, então qualquer coisa que nós vai colocar em risco faz com que a gente tenha um temor sobre a morte. O outro fator seria a predominância da natureza material. E aí, o que é que significa isso? O apego da gente às coisas, às pessoas, né? Ou seja, a gente não querer, não aceitar o desencarne pela questão de não querer deixar sua casa, não querer deixar sua família, né? Não querer deixar sua mãe, seu pai, seu esposo, seu filho, né? A gente tudo coloca como nosso e a gente esquece que nada é nosso, né? Tudo foi nos dado como empréstimo e que estamos todos aqui para nos reconciliarmos e aprendermos e evoluirmos junto. E todos vão passar por esse processo de volta para casa. Mas essa perda, né, principalmente a gente vê aí por aí a perda material, né? E muita gente com medo de deixar, vive numa vida tão tranquila, tão boa, né? Passeando, viajando, não sabe o que é que espera ele, que a gente não sabe o porvir, né? A gente está no estudo ainda e a gente não sabe do porvir. Então, aquela pessoa que está numa situação mais confortável e apegada às coisas vai sofrer muito nesse processo de volta para casa. Então, o apego às pessoas e às coisas seria um dos fatores que eu considero principal para que a gente volte para casa de uma forma mais equilibrada e mais tranquila. E, ao meu ver, é o que a gente precisa mais trabalhar em nós. Não é isso? O outro fator terceiro, que é mais um fator que causa o temor da morte, é o conteúdo religioso de algumas religiões. E aí é o que eu falei logo a princípio. É dado essa imagem
É dado a informação que se você for muito bom, que se você for bom, vai para o céu. E que se você não for bom, você vai queimar no fogo do inferno. Aí você fica pensando, eu nem sei, eu nem sou tão bom, Uhum. né, para ir para o céu e eu nem sou tão ruim. E para onde eu vou? Então, essa insegurança, essa falta de informação para onde a gente vai, o que a gente vai passar, o que nos espera, é o que consta que é o terceiro princípio que nos possibilita esse temor da morte. E o quarto, não menos importante, ele fala que é o receio do aniquilamento da vida. E aí vem essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, nos dá justamente essa luz em que a morte não é o fim, né? Porque se a gente cresce de outra, a gente veio com outras informações que morreu, acabou, então é desesperador, né? De repente você falhou em algum determinado momento e quer se recompor daquela falha e você tem a informação que acabou-se. Olha, você veio, não cumpriu o que estava previsto, o que você predispôs que iria passar, falhou agora, olha. Sinto muito. Veja que apavora você saber que você não vai ter outra oportunidade. Então, o aniquilamento da vida seria o quarto fator que nos propicia esse temor da morte. E aí, denota-se dessa forma que a desinformação, o desconhecimento, as concepções erradas sobre a vida futura são as responsáveis pelo temor da morte. Uma vez, em um programa de televisão, Divaldo foi perguntado se ele poderia definir-se claramente vida e morte. Foi perguntado a ele numa entrevista. E veja o que ele respondeu. Para nós, sobre o aspecto filosófico do Espiritismo, a morte não significa a interrupção da vida. A morte é a interrupção do fenômeno biológico, já que a vida é uma jornada incessante e ininterrupta, seja no corpo físico ou seja fora dele. A morte, portanto, no seu caráter tradicional, é a perda do corpo com o prosseguimento da vida além do túmulo. Essa foi a resposta que ele deu numa entrevista. E, com certeza, bem coerente e certa do que realmente nos causa esse temor. Mas aí, vamos falar hoje justamente em cima do temor. Esse processo da morte, gente, essa volta para casa, apesar de ser um tema aparentemente pesado, é um tema tão gostoso que, com o passar do tempo, que a gente vai estudando e a gente vai entendendo, vai dando uma calma no coração da gente. Parece que aquele temor, né, aquilo que nos deixa angustiados sobre tanto o retorno dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, e até o nosso próprio mesmo. A gente começa a entender mais e começa a ficar menos ansioso, menos aflito sobre essa volta. E esse livro, Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, é muito interessante, porque ele fala sobre o corpo espiritual, o problema do desligamento, o aborto, o suicídio, a eutanásia, a cremação, os desastres fatais, o cemitério, o nosso comportamento no cemitério e no velório. Eu achei tão interessante, gente, esse ponto. A gente vai ouvir. Premonição, falecimento de crianças e um balanço existencial. A nossa codificação, gente, é vasta. Eu estava ouvindo hoje algumas palestras e que alguns palestrantes dizendo que todo mundo deveria ler o livro Céu e Inferno, justamente para conter, para ter essa informação e não teríamos tanto temor dessa volta para casa. A nossa codificação no Céu e Inferno, o livro dos Espíritos, que a gente vai olhar aqui, ó, que tem algumas informações sobre esse processo de temor. Nós temos vários escritores maravilhosos que estão colocando a informação sobre essa volta para casa, sobre esse processo de dor, sobre a gente não ficar revoltado com Deus, sobre as coisas, os acontecimentos, sobre as interrupções de uma hora para outra da volta para casa. Esse livro mesmo aqui de Aguinaldo, Trabalhador da Casa, Aguinaldo,
É maravilhoso, Aguinaldo Cardoso. Não Aceito Morrer. É um livro muito interessante, muito bom, que vai justamente mostrar a família de uma moça que desencarnou aos 15 anos. E como é que a família trabalhou isso, como é que ele desenvolveu essa volta para casa da filha e não ficou revoltado com Deus, como a filha que não aceitava esse processo da morte, no final passou a entender e aceitar. Então, a codificação e os livros estão por aí para nos dar esse respaldo, gente, para que nós acalmemos os nossos corações, né, e procuramos viver bem para que a gente tenha um retorno equilibrado. Eu me lembro agora, em Retorno Equilibrado, eu me lembro de uma passagem de Chico, né, que ele estava, acredito que muita gente sabe disso, que ele estava no avião, né, e o avião começou a ter turbulência, e ele ficou super aperreado e começou a gritar, né, socorro, 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 né, isso. E Emmanuel chegou para ele e disse, o que é isso, né? Que é isso? Ele fez, o avião vai cair. Ele fez, e daí? Ele fez, e daí que eu vou morrer? Ele fez, sim. Não só você, como todo mundo. Mas morra pelo menos de uma forma resignada, de uma forma equilibrada. E aí ele foi se acalmando, mas eu fico imaginando, né? Com toda a informação que nós temos, mas no momento ainda é apavorante, né? Essa hora. E aí, gente, vamos ler aqui antes de começar o que diz o livro. Vamos ler aqui no capítulo, na pergunta 941 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: medo da morte. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor? Visto que elas têm diante de si e do futuro. A resposta dos espíritos: é errado que tenham esse temor. Todavia, queres tu, procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso. Olha o que a gente conversou nesse instante. Mas que é mais certo que elas irão para o inferno porque lhe dizem o que é esta natureza. É um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento, não podem admitir isso, e se tornam ateas ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que, fora da vida presente, não há mais nada. Quando as que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno, olha aí que a gente conversou, que as devem queimar sem destruir. Veja a pergunta 941. E ele ainda continua dizendo: a morte não inspira ao justo nenhum medo. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro e a esperança o faz esperar uma vida melhor e a caridade da qual praticou a lei. Dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do que deva temer o olhar. Veja, quando ele diz a morte não inspira ao justo, ao que tem conhecimento, né? Então, cabe a gente essa preparação, a nos prepararmos, a lermos mais sobre esse assunto, a lermos sobre esse processo de desligamento. Richard Simonetti, ele começa nesse livro contando a história de um viajante. Ele começa dizendo que em um determinado vilarejo ia passando um viajante e ele, caminhando naquela trilha, ele com uma noite escura, sem muitas estrelas, uma escuridão, e ele entrou nesse vilarejo. Quando ele começou nesse caminho, ele notou que dava um passo e ouvia outros passos. Aí ele acelerava os passos e ouvia acelerando os passos. E aí ele começou a correr aflito, o coração batendo, já saindo pela boca, e ele correndo e notava que esse ser corria também. E aí, mais na frente, ele viu um bico de luz, um poste com um bico de luz. E aí ele foi para debaixo desse poste. Quando ele chegou embaixo, que ficou embaixo do poste, ele viu, lá vinha um burrinho,
que começava a acompanhar todas as pessoas que andavam por esse caminho no vilarejo. E aí é que ele começou a entender que quem estava seguindo ele era o burrinho. E Richard de Simonetti começa a dizer que esse bico de luz é o espiritismo em nossa vida. É para nos dar a luz, né? Quando estamos embaixo dele, temos a verdadeira noção dos que nos cerca e do que nos espera. E aí nos tira, nos acalma o coração, nos equilibra e nos tira esse temor. Né? Que a doutrina espírita é esse bico de luz. E depois que ele começa essa história com o viajante, aí ele começa a falar sobre o corpo espiritual, desencarnar, né? Somos almas encarnadas. Desencarnamos, saímos da carne, nos tornamos espíritos. E aí ele faz uma observação que nem sempre, no momento do desencarne do corpo físico, da morte do corpo físico, não é nem sempre ao mesmo tempo se encontra-se o desencarne do espírito. Principalmente, gente, se a gente tiver ainda pegado as pessoas e as coisas. Se a gente tiver com temor. Imagine, você não vai aceitar. Né? Você vai ver mais na frente aqui, a gente vai ver que tem muitos irmãos que desencarnam e ficam ainda apegados ao corpo. Né? Sentindo todas aquelas sensações. Por quê? Porque não trabalhou em si esse desapego. Ainda não entendeu que o seu corpo físico, né? Primeiro, principalmente no momento do desencarne, é um momento de... Uns são dito que é de um momento de entorpecer. Richard de Simonetti diz aqui que é um momento de anestesia, né? O espírito fica meio anestesiado até ele recobrar e entender o que aconteceu e o que vai ele ajudar nesse momento de anestesia e nesse momento de torpor. É como você está preparado para essa volta para casa. Se você tem um conhecimentozinho de um grão de arroz, como é que vai ser o seu despertar? Se vai ser desesperador, né? Eu acredito que muitos devem ter ou já lido o livro Nosso Lar ou assistido o filme, né? E você vê como foi angustiante para André Luiz. Ficou 8 anos. 8 anos no umbral, dizendo que não era suicida. Veja, ao invés, né, dele entender todo o processo, pedir ajuda e a caravana de Maria passava por ele por intercessão da mãe, né? Passava sempre para querer resgatar ele, mas ele não via. Ele não conseguia visualizar a ajuda no momento de dor, de revolta, porque estava ali naquele lugar, porque tinha desencarnado, porque tinha morrido. Depois, Richard de Simonetti tem outro capítulo que ele fala sobre o processo do desligamento. Ele disse que como é, e ele usa uma expressão que ele disse, a expressão desligamento define bem o processo desencarnatório. Para que o espírito se liberte, deve ser desligado o corpo físico. Né? E como é um processo, ele fala aqui, que a ciência ainda não consegue explicar, a ciência humana ainda não consegue explicar como esse processo de desligamento. Porque, acredito, eu não sei se vocês já tiverem a oportunidade, eu já tive, de chegar num momento, eu estava trabalhando no NEAM nessa época, há muitos anos atrás, em 2004, 2005, eu cheguei em casa, eu morava no Janga nessa época, e eu tinha um parente, um avô que estava desencarnando, que era o pai da minha segunda mãe. E ele estava desencarnando. Quando eu cheguei lá, estava ela, essa minha mãe do coração, a irmã dela, a esposa, tudo chorando, e ele deitado. Aí eu pedi licença, né? Eu lembro que eu ainda estava chegando do NEAM, dos trabalhos do NEAM, eu pedi licença, aí abri o Evangelho, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem assim, preces para quem está desencarnando. Aí eu abri e fiz uma prece, elas saíram, foram lá para frente da casa, e eu fiz uma prece. E a prece, gente, pede, ajuda esse processo de desligamento.
Porque a espiritualidade, no momento de se ir embora, já estão ali todos preparados para que se comece a se desligar os cordões fluídicos, começando pelas pontas dos pés, pelas pontas dos dedos. Então, se fica as pessoas chorando em cima, ah, eu não quero que ele vá, ah, por que que ele está indo? Por que que você está fazendo isso comigo? Veja, imagine um espírito, a gente tem que pensar muito, gente, a gente tem que estudar muito. Imagine um espírito sofrendo, preso no corpo, querendo sair para um hospital para se tratar e a gente chorando, pedindo que ele não saia. Aí eu fico pensando, nesses momentos, a gente está pensando em quem? Naquele irmão que está sofrendo ou na gente? Na gente ainda que não tem esse sentimento de perda trabalhado em nós, né? Do perder, que é uma das causas do temor que a gente estava conversando. Então, a espiritualidade fica toda ansiosa, né? Querendo fazer os desligamentos e você está lá naquele processo de peditório, angustiado, pedindo, perguntando ao irmão que está ali doente, querendo se tratar, precisando de tratamento e você pedindo para ele ficar. Veja que desesperador. E aí, a espiritualidade, com todo respeito, não consegue fazer esse processo de desligamento. E é quando acontece, no meu caso, quando eu terminei a prece, porque a prece era justamente isso, pedindo a espiritualidade amiga, que ajudasse, que desligasse o irmão, que conscientizasse aos parentes que estão ficando, que levasse equilíbrio ao irmão que está indo embora. Então, quando eu terminei, gente, de fazer essa prece, ele deu um suspiro, aí foi na hora que elas estavam entrando no quarto, ele deu um suspiro e foi embora. Quer dizer, estava precisando ouvir, né, uma coisa edificante, palavras edificantes para voltar, para poder voltar. E aí, muitas vezes, já que a gente está aqui nesse processo de desligamento, muitas vezes no hospital, quando é chegada a hora do desligamento, em que está lá os parentes, chega um, entra outro, e pedindo e chorando, né? O que é que acontece? Ninguém quer que aquele irmão vá embora. E aí nos é dado uma melhora. Eu não sei se vocês já ouviram falar da melhora da morte. A melhora da morte é justamente isso, para ajudar a gente, a espiritualidade, nesse processo de desligamento. O que é que acontece? É dado uma melhora, não é isso? É dado uma melhora para que os parentes fiquem mais tranquilos, fiquem mais equilibrados, saiam daquele ambiente, vão para casa, né? Vão dormir, vão procurar dormir porque houve uma melhora. E aí, algumas vezes, quando voltam ao hospital, tem a notícia, ou até mesmo antes de chegar em casa, tem a notícia que aquele irmão desencarnou. Ou seja, foi preciso dar aquela melhora para que propiciasse um equilíbrio naquele momento, uma calmaria, para que fosse levado o irmão. Ele fala aqui também sobre a questão do balanço existencial e sobre a eutanásia. Eu vou aproveitar já englobar os dois num tempo só. Ele pede aqui para a gente, ele diz que todo momento, porque que o espiritismo não é a favor da eutanásia, porque o último minuto é importante para que façamos o nosso balanço existencial. No momento em que a gente está no hospital, em que muitas vezes a gente está em coma, em que o enfermo está em coma, naquele momento ele está fazendo todo um levantamento da vida dele, do que aconteceu de bom, do que aconteceu de ruim, ou seja, está fazendo justamente esse balanço existencial. E esse balanço existencial, gente, é que vai ajudar ele na volta para casa. Que vai ajudar ele a se equilibrar, vai ajudar ele a entender tudo que está se passando, todo esse processo que está se passando. E é nesse momento também que muitos se reencontram, que já está
com um passo bem maior no mundo espiritual do que no mundo físico. E aí tem um reencontro, como a gente, transportando agora para o filme Nosso Lar, a gente vê a mãe de André Luiz pedindo, né, por ele. Então, nesse momento de balança existencial, os parentes, aquelas pessoas que a gente fez o bem, aquelas pessoas que a gente ajudou, de qualquer uma forma, um ombro amigo, né, um trabalho social, seja lá o que a gente for, aquelas pessoas que estão pedindo pela gente, que estão torcendo pela gente, vai também pedir por nós. No caso de André Luiz, tinha um casal de idosos, que André Luiz era médico, né? E tinha um casal de idosos que ele atendia por conta da secretária, que pedia a ele, quando acabava todo o expediente, aí ia lá, intercedia para ele atender esse casal que não tinha recurso financeiro. E ele ia um pouquinho meio a contragosto, mas ele ia atender. Atendia os médicos. Então, essa mulher foi que ajudou muito ele quando ele estava no umbral. Quando ele já estava mais um pouco equilibrado, já estava em Nosso Lar, que ele pediu permissão. Quem é que estava fazendo... Quem estava fazendo prece por ele, foi dito, quem estava fazendo prece por ele foi a mãe dele e essa senhora que ele atendia, veja. Mesmo que um pouco de contragosto, vamos colocar assim. Imagine as benéficas que a gente faz de coração. A gente faz por amor. Não que a gente vai fazer para receber, gente. Mas é o fruto, é a consequência. Né? Tudo que você faz tem uma ação e uma reação. Você não faz querendo receber, mas tem a ação e a reação do que você faz. Isso tanto de bom como de ruim. Não é isso? E aí, vamos agora dar um pulo também, porque é muita coisa. Se a gente fosse falar sobre a morte, gente, era um assunto para seminário. Porque são muitos pontos interessantes que valia a pena a gente estudar e conversar para esse retorno. Aí ele fala nesse outro ponto que ele também diz, é a dificuldade do retorno. E ele diz que a progressividade e debilidade do paciente, levando à inconsciência, representa uma espécie de anestesia geral, que a gente estava conversando, para o espírito, que com raras exceções, dorme para morrer, não tomando conhecimento da grande transição. Veja, com raras exceções, dorme para morrer, não tomando conhecimento da grande transição. Hoje eu estava vendo um vídeo, uma transição planetária, e tinha um médico e palestrante, e ele falando justamente sobre isso, em que a morte não dói. Não existe a morte, não vai possibilitar, não vai trazer nenhuma dor, a não ser a dor do medo, a não ser a dor do órgão que está fragilizado, do órgão que está doente. Mas a morte em si é um torpor, é uma anestesia. Muitos acordam. E imagine se a gente não tem, eu estava pensando um dia desse, imagine se a gente não tem um pouquinho de conhecimento. Imagine a gente dormir, fechar os nossos olhinhos e acordar em outro lugar. Se a gente não tiver preparado, como é que vai ser? Né? A gente já tem que começar. Eu tenho um amigo que ele tem pavor da morte. Eu disse, você não deveria ter, porque toda noite você morre. Ele, o quê? Toda noite eu morro? Eu disse, toda noite você morre. Você só não está desligado totalmente, porque você nos cordões fluídicos do seu corpo. Mas o seu corpo fica lá e o seu espírito sai. Aí você diz assim, eita, Rose, e sai para onde? Depende. Depende do que Dona Bernadette foi dormir, Dona Elizabeth foi dormir, o que é que ela estava pensando, né, quando ela foi dormir. O que é que Dona Rose, quando foi dormir, o que é que ela estava pensando? Se ela estava preocupada com alguma coisa, se ela estava preocupada com alguém que estava lá no hospital, aí o espírito dela foi lá visitar essa pessoa no hospital. De repente, se ela está angustiada, querendo alguma ajuda sobre alguma decisão, ela foi reencontrar
com alguém que pudesse conversar sobre o que ela está se passando. Por isso que algumas vezes a gente dorme com um problema e acorda que meio com a solução, que meio com o norte, né? Que meio com o que a gente deve fazer. É justamente essas visitas, essas saídas do nosso corpo, é que a gente foi em busca dessa informação, desse conhecimento. Isso é quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente pede a ajuda aos nossos guias espirituais, nosso anjo da guarda, né, para não desviar, para não deixar a gente fazer alguma coisa errada, né, para que a gente não perca tempo, ao invés de estar fazendo uma coisa edificante, a gente está fazendo uma coisa que não vale a pena, que não vai nos ajudar em nada. Então, a gente, um dia desse, conversando na campanha do Quilo, eu acredito que Beth lembra, a gente estava falando muito sobre isso, que a gente fizesse uma prece, tivesse essa preocupação em pedir ao nosso anjo da guarda para o nosso espírito quando a gente fosse dormir. Isso. Não foi, Beth? Que a gente passou uma semana conversando com todos, gente, vamos fazer isso. E teve depoimentos, viu? De muita gente dizendo que se sentiu melhor, que sonhou, não foi que estava em um lugar edificante e tudo. Então, para você ver que a coisa funciona. A gente está mentalizado, a gente tem que estar coligado com as coisas do bem para que a gente possa ter esse equilíbrio. Aí ele fala sobre o recurso infalível, que é esse processo da morte, que você queira ou não. E o que descobri, viu, gente? Uma informação muito intrigante, que a grande maioria das vezes, a gente cresceu, eu pelo menos dizia muito isso, fulano morreu porque estava na hora. A grande maioria dos desencarnes não estão na hora de ir embora. A gente é que antecipa, o irmão é que antecipa. A grande maioria dos desencarnes. Interessante isso, né? Por quê? O que acontece? Às vezes a gente come mal, o corpo é uma máquina, a gente bebe mal. Então, aquilo vai fazer com que o seu corpo físico pare, deixe de funcionar muito antes do que estava programado para você ficar. Né? Então, isso aí nos aumenta a responsabilidade de nos tratarmos espiritualmente, emocionalmente, mas também do corpo físico. Estou me trabalhando sobre isso, viu, gente? Meta para 2000. As delongas do desligamento. E aí começa mais as delongas do processo de desligamento. Ele começa a chegar aqui nas tragédias, começa a chegar aqui no nosso comportamento no cemitério. Começa a chegar aqui na fuga desesperadora que se chama o suicídio. E aí, nas delongas, ele fala: morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar e o espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas, alguns dias. E aí, gente, estamos também, essa semana há pouco, estamos na semana de doações de órgãos, inclusive. Eu acredito que amanhã ou sábado, eu vou também estar doando aí o sangue. Estamos na semana de doação de órgãos. Às vezes a gente fica pensando, eu não vou doar não, porque quando eu desencarnar, aí eu vou embora sem o olho, né? Eu vou embora eu vou embora sem o coração, né? Então eu vou embora sem um rim, chega lá sem rins. Gente, isso aqui é o corpo físico. O que você vai doar é uma peça da máquina. Que para você, dependendo do seu desencarne, do motivo que for, uma morte encefálica, por exemplo, né, muitos órgãos, antes de parar totalmente, ainda estão funcionando, ou seja, ainda a máquina ainda está funcionando. Então, você vai tirar um órgão que não vai lhe servir mais. Veja, que você é um espírito. E somos espíritos aqui, estamos espírito, numa carne. Então, você vai doar uma peça da máquina, dessa máquina maravilhosa que Deus nos deu. Você vai doar uma peça dessa máquina para um irmão que vai precisar dessa engrenagem.
que está ficando aqui, que ainda não chegou a hora dele de voltar para casa. Diferente do momento que você está passando. Então, qual a dificuldade de se doar? É porque vai chegar sem um fígado no mundo espiritual? Chega não, viu, gente? O espírito está lá, olha, completinho. Até se você perder uma perna no acidente, até se você perder um braço, o seu corpo, o espírito está lá completo, o seu perispírito. Então, a gente tem que acabar com esse medo e salvar vidas. Se eu estou deixando essa máquina, esse corpo, essa vestimenta, por que eu não posso ajudar? Salvar o outro irmão que está ficando aqui. Vamos pensar sobre isso, gente. A fila de transplantes estão enorme. A gente tem que amadurecer. E o Espiritismo só pede que tenhamos esse conhecimento para que na hora do desencarne estejamos equilibrados, não estejamos apegados à matéria. Não é isso? Na hora da cremação, ele aborda aqui também a cremação. O que é que ele fala sobre a cremação? É solicitado pelo menos 72 horas. Por que as 72 horas? Justamente para que o espírito trabalhe esse processo. Veja, a gente trabalhe, a gente acorde, desperte, aceite e se desapegue do corpo. Né? Veja, desperte, aceite e se desapegue do corpo. Então, é dado, é pedido, é solicitado esse tempo no processo de cremação para que haja. Mas o que é que acontece? Muitos irmãos, o nosso comportamento de cemitério, eu não sei se é com vocês, mas minha família mesmo, muitas vezes a gente só se reúne quando acontece a morte de algum ente querido, que reúne todo mundo, todos os parentes de todo canto. Então, quando isso acontece, é uma festa. Fulano, quanto tempo? Aí abraça fulano, abraça ciclano. E a gente esquece que o irmão tá ali, deitadinho, muitas vezes aflito, desesperado, sem entender o que aconteceu. Quando entende, muitas vezes não aceita, apegado ainda ao corpo e ouvindo você abraçar, marcando outras atividades depois do enterro. E ele querendo ali uma prece. Querendo que você dê uma palavra de consolo, querendo que você explique o que está acontecendo. Então, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, meu comportamento em enterro, em cemitério, modificou. Porque eu comecei a sintonizar, a evitar de estar conversando coisas que não faz parte e estar em tempo todo em oração, em prece, pedindo a Deus e a espiritualidade amiga que ajude aquele irmão, que explique a ele, que mostre, que oriente para que ele se desapegue ao corpo e que vá trabalhar a sua deficiência, o seu momento de dor no mundo espiritual. Você, André Luiz, desencarnou com uma úlcera, né? E depois que ele foi socorrido do umbral, ele foi para onde? Para um hospital espiritual tratar dessa úlcera. Então, é toda essa preparação, porque tem irmãos que estão seguindo o cortejo e ele está nesse processo, sentindo, acompanhando todo esse processo. Veja que agonia. Recentemente eu fui no enterro de uma amiga em que todos eram evangélicos e o pastor olhou para mim no momento da cerimônia. Você acredita que todos vão se levantar, né? Que todos vão dormir, que daqui a pouco todos vão se levantar? Aí eu baixei a cabeça, olhei para um lado, olhei para o outro, disse, meu Deus, será que ele descobriu que eu sou espírita? Com todo respeito. Será que ele descobriu que eu sou espírita? Está me perguntando se eu acredito que todo mundo vai se levantar, que a gente sabe que não é por aí, né, gente? Levantar o corpo, a matéria, a roupa velha, a roupa usada, a roupa quebrada, que está enterrada, isso não vai acontecer. Mas a gente sabe sim que a gente vai voltar, a gente vai levantar, e quantas vezes a gente precisar vir para resgatar as oportunidades, né? Que a morte não é um aniquilamento, que a gente tem outras oportunidades. Então, essas outras oportunidades, graças a Deus que ela existe, são as reencarnações. E a cada vez que a gente vem na busca incessante de nos tornarmos seres humanos melhores, né? É verdade. Amiga, mais 5 minutinhos, viu? Pronto. Passou aí, rápido, minha gente, né? olha,
É maré rápido, rapaz. É tão bom esse tema. É, Não fiquem com medinho, não. É tão bom esse tema. Olha, ele fala aqui sobre tragédias, sobre o aborto, sobre a premonição, sobre o falecimento de criança. Às vezes a gente diz assim, ah, morreu. Às vezes a gente não tem isso aqui de dizer, ah, se fosse um homem de bem, tinha morrido. Né? A gente não tem esse dizer, se fosse um homem de bem, ó, tinha morrido. O rapaz ali que cometeu aquele crime recebeu tantos tiros e não morreu. Se fosse um homem de bem, tinha morrido. Né? Que a é, gente a cria como a morte, como um castigo. E não é, gente. Não é esse processo. Aquele irmão que infringiu alguma lei, levou vários tiros e não morreu, é porque ele ainda precisava ficar nesse corpo físico preso para resgatar. Justamente essas ações que fez com que ele chegasse a esse ponto. E se fosse um pai de família, vamos dizer assim, uma pessoa do bem utilizando, talvez ele tivesse morrido porque tivesse chegado a hora. E aquele incidente foi só uma motivação para o chegar da hora. Que quando chega da hora, gente, a gente vai por uma pandemia, a gente vai por uma topada, um problema no coração. A pandemia trouxe para mim mais momentos positivos. A gente viu pessoas aumentando o número de doações, pessoas se colocando no lugar do outro. Eu sinto de coração pelos desencarnes, mas os irmãos estavam sendo preparados. Era o momento deles irem naquele momento. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre a Terra. A Terra, todos morreremos um dia. Eu gostaria de falar isso. Olha que novidade. Todos morreremos uns dias. A Terra é uma oficina de trabalho para os que encontram as atividades edificantes em favor da própria renovação. É um hospital para que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. É uma prisão e expiação dolorosa para o que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. É uma escola para os que já compreendem que a vida não é um mero acidente biológico, nem a existência humana é uma simples jornada recreativa, mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde poderemos viver em plenitude, sem as limitações expostas. Então, sendo assim, eu gostaria de ler rapidinho aqui do livro Centelha do Cristo, de Lavarini, que diz: morte e renovação, não te revoltes quando a misericórdia divina interrompe a tua convivência terrena com o ente amado. A morte é um grande recomeço. O Cristo ressuscitado precisa ser a nossa esperança. O reencontro será sempre real e natural para todos. Basta crer e esperar. Estejas convicto de que os libertos da carne retornam sempre para confortar os corações terrenos que por vezes choram. Na Galiléia distante, Jesus ensinou que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe hoje e sempre. Desejo a todos uma boa morte, mas só quando chegar a hora, viu, gente? Não antecipe, não. Vamos oh, minha viver bem querida. para poder morrer bem. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso a oportunidade de estarmos aqui todos unidos e reunidos em nome do Senhor. E agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nos preparando para voltarmos para casa. Que Deus abençoe a todos, assim seja. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, minha querida. Graças a Eu é Deus. que agradeço, gente. E É sempre um lembrando, prazer. não é, Rose? E olhe que Deus nos deu essa terra, uma prisão, mas com tanta coisa boa, com frutas, com pássaros, com mar, né? Tão lindo, um céu azul. Porque é Então prisão temos para uns, muito a né? agradecer. É. E lembrando, temos nossos avisos, né? E para seguir, divulgar nosso canal, que o NEAN está de portas fechadas, fisicamente, mas tem o Instagram,
temos o Face, temos o YouTube, WhatsApp, Telegram, que com os tratamentos à distância. E todo domingo tem a campanha do quilo, né? Que precisamos, gente, sempre arrecadar os mantimentos, tanto para a manutenção das cestas básicas das nossas idosas, com pessoas também que precisam, e a casa também que vive de doações. As palestras estão sempre nas terças, quartas e quintas, às 20 horas, aqui pelo Instagram. E no sábado vai ter o seminário, o 12º seminário de atualização espírita, com o tema O Sentido da Vida. Vai começar às 8h40, às 17 horas. Vai ser o sábado todinho, com belíssimas palestras. Pronto, então, através desses ensinamentos, é maravilhoso para consolar e amparar, né? Jesus é tão bom conosco, nos esclarece, para ter uma vida, apesar dos sofrimentos, ter alívio no nosso coração. Não é mesmo, querida? Então, coração para você, minha querida amiga. Coração para todos que estão mandando corações aí para gente. Desde hoje que eu só vejo os corações aí. Não é? Tanta gente querida. Muito obrigada mesmo. E até a próxima. Beijos para todos. Tchau.